É, hora do Mão. Durante o massacre de monstros contrabandeados, uma nobre cavaleira sagrada do continente oeste encontrou uma criatura indefesa. Sentindo uma estranha sensação, a deusa do Oriente foi lhe visitar por causa de sua energia incomum, quando ela descobre que aquele não era um monstro comum, mas sim um poderoso yokai, uma raposa de 9 caudas. Se ela não quisesse vê-la se tornar o demônio do inferno, ela foi ordenada a criá-la sozinha e levá-la para o Oriente. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Criei a Raposa de 9 Caudas Errado, e espero que aproveitem. A história começa com uma voz desconhecida, falando como ele foi ensinado e como tem instintos. Mas ele diz que até um cachorro bem treinado tem instintos, então o que dizer dele? A garota em seus braços diz que ele está enganado. Então a protagonista pergunta se tem algum animal que confunda seus instintos. O rapaz diz que ele é pior que as feras, e pergunta se ela tem consciência disso. À medida que ele se aproxima de Cilia, ela fica um pouco assustada. Ele diz que não fará nada perigoso com ela, já que ela que o ensinou bem. Mas ele logo acrescenta que ela não pode fugir dele. Ele pede que ela o ajude a continuar bom e ficar ao seu lado para sempre. De repente, Cilia acorda e percebe que foi apenas um sonho estranho. Ela começa a pensar em quem estava lhe chamando com uma voz tão sincera. Enquanto pensa, ela sai da cama e vai até uma gaiola. Ao levantar o pano, há uma criatura na gaiola que parece estar ferida. Há alguns atrás, o contrabando de monstros do continente leste tinha aumentado, mas mesmo assim, eles realizaram uma grande operação de invasão. Depois ela pensou em como as coisas ficariam calmas por um tempo, mas agora estava preocupada com aquela criatura. Ela não se sentia bem em simplesmente descartá-la, então a trouxe junto. Aquele era um monstro do continente leste, e então vemos uma mulher idosa e baixa. Mas Cilia não percebeu nenhum movimento, e se perguntou como ela conseguiu se aproximar de repente. Mas então, a mulher estalou os dedos, criando uma luz misteriosa enquanto ela desaparecia. A protagonista se perguntou se isso seria um feitiço do continente leste. Ela se perguntou se a mulher era sacerdotisa do continente leste, e de repente, uma garota respondeu que já foi chamada assim uma vez. Cilia não entendeu o que ela quis dizer com isso, se perguntando se isso queria dizer que ela não era mais atual. Mas por que ela apareceu de repente? Então a antiga sacerdotisa diz a ela que monstros, criaturas nascem com uma cauda, sua cauda aumenta em uma cada 100 anos. Ela disse que o número de caudas era equivalente ao poder mágico do demônio. Então, ela mostrou a criatura a Cilia, dizendo que era um bebê e ainda tinha muitas caudas. Cilia perguntou se isso significava que a criatura tinha 900 anos, mas a sacerdotisa disse que era ainda mais velha que isso, sendo filho de Sheon. Cilia perguntou o que era Sheon, e a sacerdotisa explica que uma criatura de 1000 anos cultiva seu tão, ela se torna imortal através dos céus, se tornando um Sheon. Ela também disse que no continente ocidental, aquilo era como um unicórnio. Cilia perguntou se ela não deveria libertá-lo, mas a sacerdotisa negou veementemente. Ela disse que a criatura nasceu do ventre de um ser espiritual, mas ainda era essencialmente um monstro. Segundo ela, se ela fosse libertada, atacaria impiedosamente as pessoas no continente ocidental. Cilia então disse que teria que matá-la, mas a sacerdotisa disse que ela seria punida se interferisse com o animal de Deus. Então, Cilia perguntou o que deveria fazer se ela não podia libertá-lo ou matá-lo. A sacerdotisa pensou por um momento, e de repente se aproximou de Cilia. Ela perguntou seu nome, e Cilia se apresentou. Com isso, a sacerdotisa pediu que ela criasse a criatura até se tornar adulta, e a levasse ao continente leste com ela. Cilia ficou muito confusa e perguntou se realmente tinha que criá-lo. A sacerdotisa disse que era um yokai que podia assumir forma humana, um ser muito misterioso. Ela disse que ele poderia ser o espírito do céu ou um demônio do inferno, dependendo de como fosse criado. A sacerdotisa olhou atentamente para Cilia, pedindo que ela escutasse com cuidado. Ela lhe disse que depois de levar a criatura para o continente leste, ela definitivamente deveria se livrar dele, se quisesse continuar vivendo uma vida normal como estava. Mas Cilia não entendeu o que ela queria dizer com uma vida normal. Ela disse que as pessoas do continente leste poderiam sofrer dessa forma, mas a sacerdotisa disse que não, e afirmou que ele iria encontrar os vestígios de Sheon que tinha ascendido ao céu, então sua mãe viria buscá-lo. Cilia ficou confusa por um momento. Então ela chamou a sacerdotisa, mas a cavaleira apenas ouviu que ela deveria criar aquele demônio. A sacerdotisa disse que não queria ver o espírito do céu se tornar infernal, então seria bom seguir suas palavras. Enquanto Cilia ainda olhava para a criatura em seu quarto, ela pensava em como um humano amaldiçoado como ela poderia abraçar uma jovem vida. Ela pensou que se ficasse ao seu lado, aquela criança acabaria morrendo. No dia seguinte, os soldados estavam treinando em um campo vazio. Cilia disse a eles que o treino de hoje estava encerrado, e todos agradeceram. Cilaha era a general de todos os soldados.
Enquanto caminhava pelo castelo, ela pensou em como tinha enfaixado a criatura com uma erva que obteve do sacerdote curandeiro, mas não sabia se tinha feito certo. Sendo um monstro, ela pensou que a água benta não seria muito útil. De repente, um soldado a parou e ela perguntou o que estava acontecendo. Eric disse que houve uma operação de limpeza até tarde na noite passada, e ele achou que ela teria estendido o treinamento de hoje. Ela diz a Eric como estava tendo cada vez mais missões de subjugação recentemente. Por mais difícil que fosse seu treinamento, assim a vida valiosa dos Cavaleiros Templários seria prolongada. Eric parecia confuso, mas concordou com ela, e disse que manteria isso em mente. Sila entrou no quarto dela para olhar a criatura, e ao examiná-la de perto, notou como sua condição estava pior que no dia anterior. Ela pensou que gostaria de pedir ajuda, mas ninguém teria encontrado alguém como ele. Mas ela pensa em como não era por ela, mas era por aquele pequeno. Então, ela imaginou que o sacerdote curandeiro não ignoraria uma vida doente. Mas assim que o viu, ela começou a gritar. A jovem notou que era uma criatura de muitas caudas, que se alimentava do espírito ao possuir pessoas. O sacerdote curandeiro disse a Cilia que não podia acreditar que a general estava lhe chamando para tratar um monstro. Ela se recusou a fazê-lo, dizendo que não podia fazer aquilo, se preparando para sair antes que algo piorasse. Mas Cilia interrompeu, e perguntou o que ela estava fazendo. A sacerdotisa disse que iria desistir naquela hora. Mas Cilia tentou impedi-la e perguntou suavemente se ela não poderia mesmo fazer alguma coisa. A sacerdotisa parou, fazendo contato visual com a criatura por um tempo. A sacerdotisa também se apaixonou por ela, se perguntando se não seria uma criatura de muitas caudas. Ela parece nervosa, pensando em como a criatura deve ter pegado a general de surpresa. Mas Cilia perguntou calmamente se ela parecia que estava possuída. Ela diz à sacerdotisa que a criatura era o bebê de um espírito, e lhes diz que ela poderia acreditar nisso, já que foi dito por uma deusa do leste. Cilia acrescentou que achava que não deveria matá-lo. A general disse que acredita no senso comum, e mencionando a deusa que está no continente ocidental, pergunta por que ela não acreditaria em suas palavras. Mas a sacerdotisa perguntou a Cilia se ela não era a mesma deusa que foi expulsa por pecar. Nesse momento a criatura fez um barulho. Enquanto Cilia ainda a observava, a sacerdotisa começou a gritar com ela, pedindo para que ficasse quieta, e perguntando como ela ousava responder a uma sacerdotisa. Cilia respondeu que sim, o que sacerdotisa tinha dito que era verdade e ela tinha sido deportada. Mas ela nota que os poderes psíquicos da velha ainda pareciam poderosos, o que significava que a proteção do deus Dana do continente leste ainda estava lá, então ela podia confiar nela pelo que ela disse. A sacerdotisa disse que mesmo assim a injustiça não mudava, e perguntou por que a general tinha que criar aquele monstro. Ela disse que era um deus do mundo ocidental, a espécie de Solar. Já a criatura que ela pediu era um monstro da terra de Dana, o deus que governava o continente leste. No mínimo, o papel de Dana está crescendo e deveria ser cultivado, então talvez fosse certo criar a deusa do mesmo continente. Cilia ficou sem palavras e não sabia o que dizer. Ela lembrou da sacerdotisa, que lhe disse que ela tinha que criar aquela criatura, pois não queria ver o bebê de Sheon se tornar um demônio do inferno. Mas Cilia se perguntou por que tinha que ser ela. A sacerdotisa olhou para Cilia, confusa com o que ela está pensando. Ela pensa em Silaha, a comandante dos Cavaleiros Sagrados estacionados no Império de Grinia. Alguém tão capaz que foi eleito unanimemente, e acima de tudo, a salvadora de sua vida. Ela estava observando dia e noite, pronta para retribuir aquele favor. Mas quando ela finalmente recuperou teve sua chance naquele dia, a sacerdotisa não podia acreditar que estaria indo tratar um monstro. Cilia se desculpa por chamá-la de repente. Ela estava prestes a dizer que a sacerdotisa poderia voltar se estivesse desconfortável, mas antes que pudesse terminar a frase, a jovem disse que daria uma olhada nela e ver o que podia fazer, já que era um favor para Cilia. Ela disse que era apenas um trabalho, não queria que ela dissesse mais nada. A sacerdotisa diz que mesmo que falasse que a general estava criando uma criatura de muitas caudas, todos apenas a tratarão como se ela fosse louca. Então, a sacerdotisa olha de perto, e diz a ela que a criatura era um macho, e era jovem. A general também dá uma olhada, enquanto a criatura se debatia tentando se soltar. A sacerdotisa disse que poderia ser difícil para ela criá-lo por causa de seu temperamento curto, mas Cilia disse que ficaria tudo bem, já que se tornaria adulto em 1 ano. Pensando nisso, a sacerdotisa menciona como ela teria 24 anos lá, e pergunta sobre seus planos de se casar, mas Cilia não parecia interessada nisso. Depois de conversarem por um tempo, a sacerdotisa disse a ela que o tratamento estava concluído. Ela diz que ele se recuperaria muito em breve por ser um monstro, então a general não precisava se preocupar. A sacerdotisa continuou tentando explicar o quão perigoso era criar a criatura, mas Cilia não queria ouvir. A sacerdote gritou com ela,
perguntando o que ela faria se uma raposa de 9 caudas macho ficar com fome, mas Silah responde que contanto que ela o crie, ele não machucará ninguém. A sacerdotisa achou que a general estava sendo ingênua, e logo depois saiu do quarto. Ela pensou que mesmo sendo um monstro em seu poder, seu corpo de bebê ainda era pequeno e fraco. Ela o tirou da gaiola e começou a acariciá-lo. Cilia pensou que era tão pequeno que parecia que ia desaparecer a qualquer momento. Então, ela diz à criatura que a deixaria ir quando ela se tornasse adulta e independente. Ela disse a ele que tinha que treinar duro para se tornar espiritual e receber muito amor. Ela disse a ele para fazer muitos amigos, encontrar uma criatura bonita e amar para ser livre e feliz. Se dizia que Cilia foi abandonada nos arredores do reino sagrado, sem sequer ter o cordão umbilical limpo. Ela quase se tornou jantar de um monstro, mas, por sorte, um sacerdote a encontrou e a colocou em um orfanato. Agora, quando ela olha para trás, era um orfanato velho e maltrapilho. Era um lugar pacífico, mesmo que ocasionalmente passassem fome. Ela pensou que o problema era ela. Ela se lembrou de si mesma deitada no chão enquanto todas as crianças se reuniam ao seu redor, olhando para ela. Uma criança chamou o sacerdote, dizendo que Cilia estava prestes a se tornar um monstro de novo. O sacerdote veio correndo e curou Cilia imediatamente. Ela tinha uma marca amaldiçoada em seu ombro esquerdo. No momento em que todos viram sua cicatriz, a atitude deles mudou. Eles pensaram que as outras crianças estavam assustadas, e disseram que Cilia era uma bruxa ou um monstro. Outro sacerdote lhes lembrou da reação quando a água benta foi derramada. Eles achavam que ela era uma criança amaldiçoada, e que deviam tirar o espírito maligno sem falha. Um deles disse que aqueles que tinham atormentado Cilia certamente enfrentariam consequências. Uma freira entre eles menciona como tinha uma criança que quase morreu recentemente. O sacerdote principal perguntou se Cilia tinha algum mana. Ele diz como eles devem criar com segurança todas as crianças com habilidades de mana e enviá-las para o reino sagrado. Todos estavam inconscientes, mas Cilia estava ouvindo secretamente por trás. Todos concordaram com o plano, pensando que a misericordiosa Shula observaria aquele ser amaldiçoado. Antes de tudo isso acontecer, eles concordaram em manter um olhar atento, e garantir que todas as crianças se comportassem obedientemente. Mais tarde, todas as crianças estavam brincando, enquanto Cilia estava sentada sozinha na escada, segurando um urso. Ela pensou que era exatamente como o sacerdote disse, e ela estava amaldiçoada. Ela também achou que essa era a razão pela qual seus pais lhe abandonaram. De repente, uma bola veio e lhe atingiu na cabeça. As crianças se aproximaram dela, perguntando se ela iria amaldiçoá-las também. Outra criança disse que ela ficou muito nojenta quando estava encharcada de água benta. Eles disseram como ela estava realmente lutando, e parecia uma lagarta esmagada. Ela lembra como o sacerdote disse que a misericordiosa Sula lhes concederá poderes divinos. Mas isso não significa que ela deveria ser arrogante. Ele disse a Cilia que se ela quisesse proteger a vida que mal tinha preservado, era melhor para ela viver em silêncio até o fim. Cilia ficou muito chateada com todos falando mal dela e a chamando de nomes. Ela ficou muito deprimida e nem conseguia dormir direito. Ela ficava pensando o tempo todo que era uma maldição, uma praga que prejudicava as pessoas. Mas ela ainda tinha vontade de continuar. Ela aguentou porque queria viver, e usando o poder sagrado concedido por Shula como um escudo, ela se tornou uma cidadã naturalizada do reino sagrado e uma cavaleira sagrada. Para se aproximar mais de Shula, ela sabia que não tinha direito de desejar nada além disso. Silah não conseguia dormir a noite toda, pensando em seu passado. Quando saiu da cama de manhã, foi olhar a criatura. Ela observou de perto, e notou como ele tinha se recuperado instantaneamente. Para ela, ele parecia ter uma recuperação melhor que a de um troll. Ela disse que o pequenino era um monstro de 19 anos, quando de repente, a criatura rugiu para ela, tentando assustá-la. Ela perguntou à criatura se estava com fome, ou talvez com sede. Ela colocou água em um pote, e disse à criatura que deveria beber um pouco já que tinha perdido muito sangue. A criatura apenas provou a água para descobrir o que era, e Cilia disse que era apenas água, pedindo para ele dar mais um gole. De repente, a criatura começou a gritar e saiu da gaiola. Cilia pensou que, como Sula disse, ela não tinha uma personalidade comum. Ela teve que esperar algum tempo até baixar a guarda. Ela aproximou sua mão da criatura dizendo que nunca o machucaria, então ele não precisava ter medo dela. Ela pegou a criatura em seus braços, que começou a gritar. Cilia disse que estava tudo bem, pedindo para ele não ter medo. Ela achou a criatura adorável, pensando em como ela poderia possivelmente machucá-lo. Conforme a criatura fazia mais barulho, ela percebeu que ele não gostava daquilo, e estava pedindo para ser solto. Ela disse que o deixaria sair, pedindo para ele ficar no quarto enquanto disse que não o trancaria novamente.
Ela estava se comportando de maneira muito carinhosa com a criatura, quando de repente algo aconteceu com ele, que saltou de suas mãos para as costas. Cília ficou confusa, pois não sabia o que tinha acontecido. Ela não conseguia acreditar na rapidez com que ele saiu dali, ficando chocada ao vê-lo correr. Enquanto a criatura fugia, Cília tentou segui-la. Ela perseguiu Yokai por um tempo, e no canto da sala, conseguiu pegá-la pelo pescoço. Quando ela lhe agarrou, a criatura começou a rosnar para ela. Ela se perguntou se ela estava fingindo ser inocente, notando como qualquer um que a visse não acreditaria que fosse um monstro. Mas enquanto pensava isso, a criatura mordeu o braço dela. Cília não reagiu muito, mas pediu à criatura para se acalmar. Mas ela continuou a mordê-la, e quando soltou o braço, a criatura ainda arranhou o rosto dela com a pata. Mesmo assim Cília ainda lhe segurou e continuou a acariciá-la, dizendo com pena como seu pelo tinha ficado molhado de sua saliva. Ela o afastou, assegurando que ninguém o machucaria de agora em diante. Enquanto a criatura permanecia quieta, ela a apreciou, reconhecendo o seu comportamento. Então ela abriu a gaiola e a colocou dentro, informando que não seria solta naquele dia, como punição por quebrar sua promessa. Ela declarou que só a soltaria se ela desistisse de tentar escapar. A criatura apenas ficou parada enquanto Cília explicava que estava tudo bem, pois ela teria outra chance no dia seguinte. Cília explica que ela teria uma nova oportunidade a cada dia, então a escolha era dela. Depois de dizer tudo isso, ela colocou um pouco de água na frente dela, pensando que o animal poderia estar com sede. A cavaleira disse que não comer seria um grande problema e perguntou se ele não beberia um gole, mesmo que fosse apenas um pouco. Mas a criatura se recusou a tocar na água. Cília ficou realmente preocupada, mas mesmo assim saiu. Assim que ela chegou à porta, percebemos a criatura olhando para ela. Ela parecia desconfiada, e apenas se sentou lá sozinha até a noite. Enquanto Cília caminhava com um dos soldados, ela perguntou se deveriam encerrar por hoje. O soldado concordou, mencionando que o restante do pessoal também estava retornando. Cília pensou como era um problema grande os monstros continuarem aparecendo e desaparecendo, temendo uma diminuição na população. Então ela pensa na criatura, e como tentou oferecer água, leite e até mesmo um frango vivo a ela, mas a raposa se recusou a comer qualquer coisa. Além disso, se ela se movia muito rápido ou tentava tocar sua mão, a criatura reagia de um jeito incomum e brusco. Ela suspeitava que era um sinal que a criatura tinha sido maltratada anteriormente. Fazia apenas 2 meses desde a última investigação de Cília no piso de comércio do continente oeste, e ela se perguntou se a criatura também tinha sido capturada por humanos no continente leste. Ela refletiu em como era fácil para a raiva e o rancor se espalharem em um coração maligno. Se a criatura se tornasse um demônio, Cília teria que acabar com a vida da pequena criança no fim. Ela esperava por qualquer coisa exceto isso. De repente, ela perguntou a Eric se ele já tinha treinado uma fera ou um cão de companhia. Isso fez Eric sorrir, confirmando que sim. Ele falou de um cão chamado Brand, que tinha criado desde a infância e era incrivelmente bom em caça. Ele perguntou se a comandante estava criando um cão, mas ela esclareceu que não era o caso, ele estava apenas pedindo conselhos baseados em alguém que ela conhecia. Ela então perguntou sobre o que os cães geralmente gostam, e Eric compartilhou que seu cão gostava de ser acariciado, passear e amar batatas doces. Isso despertou o interesse de Cília. Enquanto ela tentava descobrir o que dar de comer à criatura, ela se perguntou se uma criatura de muitas caudas também gostaria de batatas doces. De repente Eric notou o arranhão no rosto dela, e perguntou se era do cachorrinho do comandante. Mas Cília descartou, dizendo que aquilo era irrelevante, e ele não deveria se preocupar com o que ela disse. Eric apenas riu, garantindo que ele entendeu bem. Ao entrar em seu quarto, a primeira ação de Cília foi verificar a criatura. Como esperado, ela não tinha comido nada de novo. Cília sabe que não podia deixar isso continuar assim. Ela disse à criatura que não permitiria que ela se deixasse morrer de fome, trazendo batatas doces para ela na esperança de que comesse. Cília estava determinada a ter sucesso naquele dia. Ela colocou uma batata doce na gaiola e continuou observando para ver se a criatura comeria ou não. A criatura nem sequer provou. Cília ficou muito decepcionada, pensando que a criatura não gostava de batatas doces. Quando a criatura se aproximou do pedaço de batata doce, Cília tentou ao máximo fazer com que ele comesse, dizendo que aquela era sua presa. Mas ela logo ficou muito decepcionada quando a criatura se aproximou e mesmo assim não comeu. Ela se perguntou se teria que alimentá-lo diretamente na boca. Ela pegou um pedaço de batata doce na frente da gaiola e perguntou se ele queria cheirar, mas ele bateu na batata doce com a pata, a destruindo em pedaços. Cília ficou bastante decepcionada depois disso. Ela disse à criatura que ele era muito forte e que ela estava feliz que ele tivesse energia, mas agora ela precisava pegar algo para limpar. Ela abriu a gaiola e pediu para ele sair, dizendo que estava pegajoso e que ela tinha que limpar.
A criatura começou a rosnar de novo, e não queria se aproximar de Cília. Ele não queria ser tocado ou incomodado. A raposa arranhou o pescoço dela, que começou a sangrar bastante. Em seguida ela se sentou no chão, observando o que acabou de acontecer. Então, ela o segurou em sua mão e pediu para ele esperar um segundo. Ela pegou um pouco de algodão para limpar o sangue do seu pescoço, enquanto a criatura ficava observando. Vendo o sangue, ele se lembra de um homem gigante dizendo que não deixaria ela escapar, parecendo ser o homem que o torturou no passado. Cília de repente percebeu que o corpo da criatura se tornou rígido, e sua temperatura estava baixa. Ela perguntou à criatura se ele estava surpreso, mas ela lhe disse que ele não havia feito nada de errado, e era tudo culpa dos humanos. Ela começou a acariciá-lo, dizendo como os humanos não o reconheciam, o chamavam de monstro e o tratavam mal, por isso que ele se machucou. A raposa parecia entender tudo, e ela se desculpou e pediu para ele não ficar doente, dizendo como tudo aquilo era injusto. Ela estava tentando ser o mais gentil possível com a criatura para poder lhe criar bem. Depois de testemunhar tanto amor, a criatura começou a chorar e uma lágrima escorreu de seu olho. O coração de Cília também se derreteu ao ver isso, e ela o abraçou apertado. Ela perguntou suavemente se ele estava bem agora, e a criatura se aproximou de Cília, com ela pensando como ele era realmente fofo. Ela mostrou a ele o pote de água, colocando na frente dele e perguntando se ele poderia tomar apenas um gole. Mas a criatura não se moveu, fazendo Cília repetir para ele tomar apenas um gole. Ela o levou mais perto da água, agora com a criatura observando atentamente. De repente, ele começou a dar pequenos goles, finalmente bebendo água. Cília ficou muito feliz ao ver a criatura bebendo água, e lhe agradecendo por isso. Cília se sentiu aliviada, depois de muito tempo ela viu algum progresso. Dias depois, Cília estava trazendo algumas coisas para a criatura, mencionando o quanto estava tarde, mas ainda feliz que a raposa ainda era jovem e estava dormindo bem. Ela disse à criatura que se ela comesse na próxima vez, ela traria frango e blocos vivos, já que ela precisava comer regularmente. Mas quando não houve resposta ao barulho dela, Cília começou a ficar um pouco preocupada, se perguntando por que ele estava tão quieto. Ela pensou que ele poderia estar dormindo e foi olhar a gaiola para ver o que estava errado. Ela ficou realmente chocada ao ver a criatura deitada na gaiola, como se estivesse gravemente ferida. Ela ficou muito nervosa, preocupando o que tinha acontecido com ele e o que tinha de errado. Então, vemos luz brilhando no quarto, enquanto o sol deixava seus raios caírem na mesa. Uma gaiola construída para uma criatura estava na mesa. Então, o animal se sentou lá, olhando para a luz do sol. Ela tinha pelos brancos e lindos, junto de dentes pontiagudos. Ela parecia calma, se sentando pacificamente em sua gaiola, fechando e abrindo os olhos, se esfregando com sua pata para limpar seu pelo branco. De repente, a criatura olhou para o lado, lembrando de tudo o que ela tinha ouvido. Ela lembra como ouviu que não havia feito nada de errado, e como era tudo culpa dos humanos. A imagem em sua mente era de Cília segurando ele em seus braços, tentando confortá-lo enquanto acariciava sua cabeça. A criatura escutava atentamente enquanto estava em seus braços. Com seus cabelos loiros longos e uma mancha vermelha em seu top branco, a garota parecia muito carinhosa. Ela lembrou dela dizendo que era porque os humanos não a reconheciam, a chamando de monstro e a tratando de maneira desrespeitosa e muito descuidada, por isso que ela se machucou. Agora, ainda em sua gaiola, a criatura sentada pensava em como realmente não havia nada de errado com ela, afinal, não era sua culpa ter nascido um monstro. De repente vemos um dia ensolarado, com uma mulher olhando para fora de sua varanda. Ela também tinha cabelos loiros longos, vestindo um vestido que parecia o de uma rainha. Ela usava uma peça na cabeça, e seus cabelos faziam o vestido parecer dourado. Era como uma princesa de pele clara que refletia o sol. A criatura olha e chama por ela enquanto ela fechava os olhos e absorvia a luz do sol. Ele logo se aproximou dela, pulando em seu colo e a chamando de mãe, que abria calorosamente os braços para ele com amor, enquanto pulava em seu lindo vestido. Ela tinha belos olhos amarelos, com linhas vermelhas ao redor deles e lábios vermelhos. Ele agora tinha lágrimas nos olhos, dizendo carinhosamente à sua mãe que sentia muito a sua falta. Mas a criatura olhou para o rosto de sua mãe, percebendo que algo estava errado. Com medo, ele chamou por sua mãe na escuridão, dando um passo para trás imaginando o que estava acontecendo com ela para fazê-la parecer daquela maneira. De repente, sangue começou a sair da boca da mulher, e de repente ela caiu, batendo a cabeça no chão bem na frente de seu filho, sem dizer nada. Ele era um bebê muitas caudas nascido de uma criatura espiritual, que de repente nota outra pessoa se aproximando. Na frente de sua mãe caída, ela pergunta à criatura se ela se tornaria uma criatura espiritual assim como sua mãe. Ele estava muito assustado, se afastando da pessoa que tinha luvas e roupa preta de cabelos brancos. Ela disse que se fosse o caso, seria uma pena matá-la agora.
A figura com as luvas tomou a liberdade de agarrar a fera pelo pescoço e levantá-la, para o desespero da raposa. Ele estava agitado, soltando rosnados e balançando suas unhas afiadas. O homem levantou a criatura, quando de repente a largou no chão. De repente um homem malvado apresentou à raposa uma coleira em volta do pescoço, para que ela não pudesse fugir. Seu corpo era muito pequeno em comparação com o homem grande. Com ela ficando muito assustada, tremendo por sua vida com lágrimas nos olhos. Suas orelhas e cauda também pareciam assustadas. O homem atrás da criatura tentou agredi-la, enquanto estava acorrentada por pesadas correntes de metal em volta do pescoço. Ela tentou fugir por sua vida, mas o homem veio atrás dela com o objeto para puni-la. Enquanto a raposa corria por sua vida, possivelmente ferida e com dificuldade para correr, ela apenas continuou indo em frente, o mais rápido que podia, como na velocidade da luz. Ela sentia como se o fogo a cercasse pelo jeito como estava correndo. Aquela era uma situação de vida ou morte, então, ele teve que arriscar sua vida. Mas percebendo que era um pesadelo, a garota chamou pelo animal, olhando para ele com admiração nos olhos e o chamando gentilmente. Quando ele abriu seus olhos com lágrimas e um olhar triste no rosto, a garota pareceu não entender o que tinha acontecido. Ela perguntou se ele estava bem, já que parecia ter tido outro pesadelo. A criatura lentamente abriu os olhos em sua gaiola, acordando de seu pesadelo, percebendo que era apenas um sonho ruim que tinha passado. Agora, ele acordou completamente, e a garota disse à criatura como estava feliz por estar em casa hoje. Depois de descobrir que estava tendo dificuldades ficando sozinho, quando ela encontrou a gaiola vazia depois do trabalho, ela ficou chocada. Então, ela logo pega a raposa de novo em seu colo da garota, tentando consolá-la. A garota segurou em seus braços e a chamou de bom menino. A criatura cheirou e percebeu um cheiro de suor e terra, descobrindo uma doce memória, e sentindo como se ainda estivesse nos braços de sua mãe, usando o seu vestido amarelo. Para a raposa, ela cheirava como sua mãe, se sentindo muito confortada por isso. A garota pediu à criatura para contar a ela tudo o que a machucava quando crescesse, pois ela repreenderia todas essas coisas. A luz da cozinha também passava pelas janelas brilhando em todos os lugares. Em uma tábua de cortar, tinha batatas sendo cortadas ao meio com uma lâmina afiada, e água fervia com uma chama alta no fogão, em uma panela onde parecia se estar cozinhando. A garota percebeu que finalmente tinha entendido por que tinha falhado da última vez. Vestindo um avental e olhando para a panela que fervia, ela pensou consigo mesma que tinha que ter cozido antes de servir. Ela teve um flashback de Eric segurando vegetais, um menininho de cabelos castanhos sorrindo para ela. Foi ele quem lhe disse sobre essa dica. A criatura se sentou em sua almofada como um príncipe, observando a mulher cozinhar. Enquanto a panela fervia e soltava bolhas, a garota olhou para a criatura, dizendo que tinha pensado em um nome para ele, perguntando se ele queria ouvir. Ela foi até a criatura, pedindo que a escutasse apenas essa vez. A criatura se sentou ali, ouvindo o que ela tinha a dizer. Aparentemente insegura em lhe dizer o que pensou, ela finalmente fala que um nome vinha imediatamente à sua mente, o nome Han. Houve uma pequena pausa, enquanto ambos se olharam. Esse era o nome da alma. Vemos a princesa de vestido amarelo se sentar lá fora com as borboletas, tinha belas flores e árvores ao redor, lhes oferecendo sombra e luz solar. O cheiro das flores era lindo, e essa era a lembrança que veio à criatura. Enquanto estava nos braços de sua mãe, ela disse a Han que se ele encontrasse alguém que o chamasse pelo nome, ele não deveria deixá-lo ir, pois era alguém que podia ver sua verdadeira natureza. Mas ele perguntou se isso também valia se fosse apenas uma coincidência que seu nome fosse chamado. Mas fosse coincidência ou não, a mãe lhe explicou, enquanto segurava a criatura em seus braços e cercada por todas as flores, que sua alma diria se era coincidência ou não. Ele não deveria precisar se preocupar com isso, mas deveria apenas ouvir sua mãe. Enquanto ela dizia isso, a criatura estava muito confortável olhando para sua mãe. Saindo de suas memórias, agora a garota está na frente da criatura, perguntando se ela gostava do nome Han, perguntando se ele não queria lhe deixar saber que tipo de pensamento ele estava tendo. A criatura ficou parada na frente da garota, e ela disse à criatura que pensou que esse nome parecia ser era o único que lhe convinha. Ela disse isso com um sorriso no rosto, tentando descobrir o que ele pensava sobre o nome. Han olhava para o chão, pensando se aquilo poderia ser uma coincidência. A garota ficou lá, observando a criatura tomar uma decisão. Ela não sabia o que pensar a seguir, e perguntou à raposa por que ele estava emburrado. Então, ele fechou os olhos e mergulhou em pensamentos. De repente, pareceu que a comida estava pronta, e ela nota que se distraiu. A criatura pensava em como era muito estranho. Se ele pensasse bem, era estranho desde o início, já que ela o escolheu entre os outros monstros e o acolheu. Como ela poderia saber que ele era diferente dos outros monstros? A garota de cabelos loiros e longos como sua mãe vestia uma armadura,
que cobria todo o seu corpo com uma longa capa azul. Não importava como ele olhasse, ela era apenas uma cavaleira comum. Voltando à realidade, ela estava na cozinha segurando as batatas e as amassando para ver se estavam cozidas. A criatura também olhava para ela, começando a farejar a comida. De repente, ela tentou fazer ele provar um pouco da comida que tinha cozinhado. Cilia olhou para sua criatura, que agora pensava em como ela era uma humana louca, mencionando como suas unhas eram perigosas. Mas quando a criatura provou um pouco da comida que ela tinha cozinhado, ela de repente se apaixonou pelo sabor daquilo. A garota disse que tinha colocado amor na comida e feito bastante, para que ele pudesse comer o quanto quisesse. Ouvindo isso, a criatura ficou muito feliz e decidiu pular na comida para comer tudo no prato. A garota observou isso com um sorriso no rosto, enquanto ela se deleitava com tudo que estava na mesa. De repente tinha muito amor nos olhos da garota. Ela pensava consigo mesma que nunca imaginou que amaria tanto uma raposa. Ela não conseguia entender como ela poderia ser tão encantadora, com seus lindos olhos amarelos que mais pareciam dourados, e suas várias caudas fofas. Ela não entendia como ele era tão fofo, agarrando a raposa de si. Han não entendia o que estava acontecendo enquanto comia, quando de repente foi levantado para receber um beijo na testa. Enquanto a garota fechava os olhos, ela estava completamente admirada pela criatura. Ela falou que ela lhe chamaria de Han a partir de agora, e perguntou se estava tudo bem. A criatura teve um pequeno vislumbre de sua mãe na garota. Ela a levantou e puxou para si, a elogiando e acariciando a criatura. Han não entendia o que estava sentindo, e não sabia quem essa humana era. Alguns dias depois, a garota pensa em como a criatura começou a entender quando ela chamava pelo seu novo nome. Ela estava vestida novamente com seu traje dourado de novo, cobrindo todo o seu corpo. Mas ela tinha ainda mais bandagens cobrindo seu rosto, percebendo que a criatura estava ainda mais agressiva que quando chegou pela primeira vez, mas pelo menos agora ela estava comendo. Ela imagina que deve ser por causa das antigas cicatrizes emocionais que Han tinha. Perdida nesses pensamentos, Eric se aproximou, vestindo a mesma armadura e cumprimentando sua capitã. Um menino de olhos azuis e cabelos castanhos. Eric percebe a capitã ferida de novo, e pergunta o que estava acontecendo com ela ultimamente, com um olhar preocupado no rosto. A garota fez contato e disse ao menino para não se preocupar com ela, sendo bastante direta. Ele disse à sua capitã que mesmo se ela achasse incômodo, não tinha nada que ele pudesse fazer, já que outros membros também estavam preocupados com ela. Ele perguntou à capitã se ela ao menos gostaria de ir ao ambulatório. Mas a garota estava focada em treinar para as missões. Se virando de costas para ele, ela disse a Eric que era apenas uma ferida menor, e não interferiria no treinamento ou nas missões de extermínio. Mas então o menino pediu desculpas enquanto ficava atrás da capitã, se desculpando pelo comportamento deles, explicando que estavam apenas preocupados com ela. Por bem ou por mal, eles decidiram levá-la ao ambulatório. Ela foi surpreendentemente dócil enquanto eles pegavam seus braços, e começaram a caminhar com ela em direção ao médico. Mas um deles tropeçou em algum lugar, e estava prestes a cair. De repente ela pegou o menino antes dele cair, perguntando a Loner se ele estava ferido, e com um olhar preocupado no rosto. Dois homens observavam atrás da garota e do menino, notando a cena constrangedora. O menino disse que estava bem, e que ela não precisava se preocupar com ele. Mais tarde, no quarto tinha livros e poções, com uma vela sobre a mesa e a luz brilhando através dela. O menino disse ao sacerdote que deixaria o resto com ela enquanto ainda estava na porta. A capitã estava sentada, com as pernas cruzadas e os braços sobre as pernas, esperando pacientemente. A sacerdote se aproximou da capitã, lhe olhando através de seus óculos. Ela usava um vestido azul escuro com um capuz que se estendia até os ombros e tinha cabelos roxos. De repente ela gritou com a capitã, perguntando se aquilo era culpa da criatura. Ela estava muito brava com a capitã, e queria saber por que ela deixou aquilo acontecer consigo mesma. A capitã tentou acalmá-la, dizendo que não era nada, mas a sacerdote estava em negação, dizendo que ela deve ter sentido muita dor para suportar tudo aquilo. Ela estava zangada com ela, perguntando por que ela não tinha ido vê-la e a chamando de tola. Ela disse que se continuasse a negligenciar, a gola de seu traje de cavaleira sagrada só pioraria, estando manchada de sangue. Enquanto limpava suas feridas na mesa, ela fala sarcasticamente à capitã para seguir em frente, e também ir em uma missão daquele jeito, balançando sua espada sem parar e deixando um curandeiro saudável para trás. A cavaleira pediu ao sacerdote para parar de ficar com raiva, o que ela concordou, dando a Cilia um bálsamo com algo dentro, pedindo à capitã para aplicá-lo de agora em diante. Ela também deveria ouvir os membros quando eles dissessem para ela ir ao ambulatório. Então, a capitã olhou para o sacerdote Sula com admiração nos olhos. A sacerdote não estava tão impressionada, e ainda tinha alguma raiva dentro dela. Cilia notou como ela tinha falado bem, mas sabe que a garota ainda era tímida e muito fofa.
Ela perguntou se a capitã tinha decidido manter a criatura, o que ela confirmou. Então, ela perguntou se a capitã tinha um plano para lidar com os ataques. A capitã disse a ela que a criatura tem sido especialmente agressiva ultimamente, se lembrando dela não desistindo da criatura enquanto tentava lhe ensinar boas maneiras. O sacerdote estava confuso, a ouvindo explicar como estava tentando ensinar etiquetas a uma criatura. Na cidade, vemos garotas conversando uma com a outra em frente a uma loja de animais. Dentro da loja, uma garota se apresentava a um cliente dizendo que aquela era uma loja especializada em animais de estimação. Quando ela olhou melhor para a pessoa em frente a ela, que era a Cavaleira Sagrada, a menina se perguntou o que uma Cavaleira Sagrada estava fazendo ali. Ela achava que a garota tinha entrado na loja errada. Com um olhar confuso no rosto, Cília começou a falar, mas a garota interrompeu e perguntou o que ela precisava, pois estava à sua disposição. A Cavaleira Sagrada perguntou se ela tinha algum shampoo. Mas quando a garota perguntou que raça ela estava criando, a cavaleira pensou por um momento e disse que era um cão. A funcionária entendeu e apresentou um produto à Cavaleira Sagrada, perguntando o que ela achava. Era uma garrafa com um adesivo de flor, coberta de azul e com uma pedra bonita. A atendente explicou que era um produto muito perfumado e muito popular, fazendo a cavaleira pensar em como Han ficará estressado se tiver um cheiro forte. Mencionando isso, a garota pergunta o que ela achava daquele. O frasco tinha uma dama no meio, e ela disse à cavaleira que esse shampoo não tinha cheiro nenhum e que também era muito suave, para que fosse lavado rapidamente. A cavaleira segurou o shampoo em suas mãos, analisando o produto. Ela pediu para levá-lo, e com uma pausa, voltou para casa com muitas sacolas da loja de animais, que tinham todo tipo de coisa para a criatura, incluindo brinquedos e itens de higiene. Ela clamou por Han e abriu a porta, encontrando a criatura deitada graciosamente na cama dela. Ela se aproximou da criatura, perguntando se ela estava entediada sozinha. Olhando para ela, Cília viu suas patas sujas e enlameadas em seus lençóis. De repente, a criatura pulou na garota, mordendo seus ossos nas unhas e rasgando o vestido que ela vestia. A garota estava se machucando, mas ainda assim perguntou à criatura se estava bem, já que só queria verificar se ela estava machucada. Mesmo depois daquilo, ela ainda estendeu o dedo. Han pensava em como ela era um ser humano inacreditável. Desde o dia em que seu nome foi chamado, toda vez que Han via essa pessoa, seu coração batia como se fosse explodir e seus dentes coçavam. O sentimento era tão doloroso e estranho que ele se afastou disso. Em poucos dias, o corpo dela ficou coberto de feridas. Agora, ela disse um obrigado por alguma razão. Han pensa que por algum motivo, ela não queria mais ver essa pessoa machucada. Ela abraçou a criatura de novo e agradeceu à criatura. Ela percebeu que tinha algo para a criatura, e deu a ela como um presente, sendo um ursinho de pelúcia. Como a criatura passava muito tempo sozinha, ela ofereceu aquele brinquedo a Han, dizendo que o comprou porque pensou em como ele poderia ficar entediado. Mas a criatura começou a morder com seus dentes afiados e rasgou o brinquedo de pelúcia, se sentando calmamente no chão depois. A Cavaleira Sagrada observou isso, e percebeu que deveria ter trazido algo mais resistente. Na verdade, ela tinha atividades separadas para aquele dia. A criatura olhou para ela, e elas foram para o banheiro, onde tinha uma grande banheira com muitos itens na bandeja para o banho. A garota estava muito nervosa, e disse a Han que eles tomariam um banho para se limpar, o que a criatura não pareceu gostar. Han agora estava irritado com o que estava prestes a acontecer. A garota cobriu a cabeça com uma touca e a sentou dentro da banheira, lhe dando um patinho de borracha. Ela tentou fazer a criatura brincar com ele, mas Han estava muito irritado e soltou suas garras. Ela percebeu que isso não funcionaria, e deveria apenas pensar em terminar rápido. Então, ela pegou um produto da garrafa que tinha trazido mais cedo, tentando lentamente esfregar a criatura com o produto. Mas ela estava muito irritada e pensava em várias maneiras de escapar. Ela não tinha escolha a não ser lavar ele para evitar doenças. Ela se desculpou com Han, dizendo que terminaria em breve. Mas a criatura pulou da banheira com seu pelo ainda molhado, enquanto o shampoo ainda estava nela. A garota disse que precisava enxaguá-lo primeiro, mas a criatura não se importou e correu pelo banheiro. De repente, um enorme armário estava prestes a cair em Han, mas a garota entrou na frente dele e salvou sua vida, a empurrando o armário de volta. Han viu isso e ficou preocupado, fazendo a garota dizer que estava bem. Mas ela começa a pensar em como seu antebraço amaldiçoado foi pressionado. Ela perguntou a Han se ele estava bem e se havia alguma lesão, ainda o protegendo do enorme armário de madeira. Han ainda estava encharcado, com shampoo nele quieto, olhando para a garota. Ela correu até ele e disse que estava tudo bem, já que estava escorregadio, e ela deveria enxaguá-lo agora. Ela o chamou de bom menino e foi em direção à banheira de novo, ainda tremendo enquanto cobria Han com uma toalha, pedindo para ele se acalmar um pouco. Ela perguntou a Han se deveria dar algo para ele comer.
Ela também notou que seu tornozelo estava torcido e tinha ficado vermelho enquanto protegia Han. Ele se lembrou como ela tinha aterrissado na frente do armário tentando salvar a vida de um animal de estimação. Então, ainda coberto pela toalha, Han percebeu algo. Sua mãe lhe disse que quando encontrasse alguém que o chamasse pelo nome, ele deveria tratá-la com respeito e protegê-la. Ele entendeu isso, e agora se lembra de ver a Cavaleira Sagrada sendo ferida por causa dele. Ele não deveria perder essa chance de respeitar a garota. À medida que a noite chegava, Han se sentou no sofá coberto pela toalha, e se perguntou por que sua mãe o chamava de humano. Olhando para fora da janela, a garota disse a Han que isso foi o que ela trouxe dessa vez, como se já soubesse. Ela apresentou carne seca de cavalo a Han em um pacote e lhe ofereceu, tirando um pouco do pacote e dando à raposa. Como Han não parecia com vontade de comer, ela perguntou se ele achava aquilo ruim, lembrando de como lhe disseram que usavam carne boa. De repente a raposa pulou do sofá, deixando a toalha para trás. A garota chamou por Han, que desceu até o tornozelo dela, e olhando para seu inchaço, começou a lamber a parte onde a garota estava machucada. Mas de repente ela o pegou e disse alto que ele não poderia lamber as pessoas. Ela perguntou se as pessoas eram tão deliciosas assim, mas dizendo que ele não podia fazer isso pois poderia machucar alguém. Ela perguntou se o que ele estava fazendo era por causa do cheiro de sangue, pensando em como que ele estava realmente com fome depois de tomar um banho e relaxar. Então, ela decidiu dar comida a ele imediatamente. Han pensava em seu tornozelo ferido, e começou a fazer barulhos para Cilia. Mas isso fez ela se perguntar por que ele estava lhe apressando. Ela disse que ele iria comer na gaiola nesse dia, falando para ele gostar de frango, não de pessoas, deixando Han envergonhado. Então, vemos uma garota olhar para fora da janela com cabelos prateados e uma túnica prateada. Ela mencionou como eles disseram que Cilia tinha uma criatura de 9 caudas. Se ela reconheceu isso, então aquela criatura de muitas caudas era de fato um monstro com o poder de uma criatura especial. Então, foi a decisão certa não matá-lo junto com sua mãe. A pessoa também pensa em Cilia, uma criança que resistiu por 23 anos, achando isso admirável, mesmo que não fosse para ela sobreviver. Mas ele se sentiu mal, pois não importava o quanto ela lutasse, ela ainda morreria no final. Agora, olhando para o espelho ele viu a si mesmo, até que liberou magia de suas mãos, vendo Han e a garota em sua casa com o frango. O homem pensou consigo mesmo como ela se tornou uma cavaleira sagrada apenas para sobreviver, dizendo ela era apenas uma criança assustada, por isso que ela não se sentia melhor. Aparentemente a fé foi muito cruel com eles. De repente o vidro quebrou no qual o homem os observava em sua casa. A magia do filhote de criatura era bastante poderosa. Agora eles poderiam estar cientes de sua presença já que o espelho havia quebrado. Uma garota estava parada atrás dele, o ouvindo falar consigo mesmo. Ele decidiu matá-lo quando se tornasse adulto, pensando que Cilia cuidaria bem dele. Até lá, ele provavelmente se tornaria imortal. Ele pensa como seria um incômodo se ele ficasse maior. Internamente, ele pergunta a Cilia se aquela não era uma vida dolorosa, aguentando apesar de saber que a morte que lhe traria conforto. Era muito tolo, eles não deveriam aguentar, deveriam apenas escolher morrer por conta própria. Ele promete que a enterraria em um lugar justo, colocando lágrimas lá todos os anos. Ele deixaria seu sacrifício sagrado escritos, garantindo que sua história fosse passada para as gerações futuras. Todos eles iriam morrer. Depois, vemos a Cavaleira Sagrada estava na biblioteca, vestindo sua armadura, com rabo de cavalo enquanto lia um livro que havia escolhido. Aparentemente, depois do 10º ano de vida, o monstro poderia assumir a aparência dos pais de um jovem homem no 20º ano. Ele se tornaria adulto em 1 ano, o que significava que ele tinha 19 anos, pensou a Cavaleira Sagrada. Ela se perguntava por que ele ainda não havia se humanizado, já que já fazia muito tempo desde que estiveram juntos e ela nunca o tinha visto em sua forma humana. Estritamente falando, Han não era um monstro-criatura. A criatura de muitas caudas poderia ser algo diferente. A criatura de muitas caudas tem o hábito de se tornar obcecada por ter apenas um companheiro em sua vida. Ao lidar com eles, nunca se deve tocar em sua alma gêmea. Se tocarem na criatura de muitas caudas na entrada do mundo espiritual, não poderão evitar uma terrível desgraça. Os companheiros da criatura de muitas caudas são monogâmicos. Era um pouco surpreendente, a maioria dos monstros e bestas não tinha o conceito de companheirismo, o que parecia raro, mesmo que apenas aparecesse em lendas. Talvez Han estivesse esperando por outra criatura de muitas caudas. Mas ela começou a se perguntar como seria sua vida se sua alma gêmea morresse no meio do caminho. Em sua casa, ela perguntou a Han se ele entendia que deve escolher fêmeas incondicionalmente poderosas, tanto em saúde quanto em força. Precisa ser uma fêmea perfeita e forte, já que ele também precisava viver uma vida longa e próspera. Como ele já era meio imortal, esse temperamento deveria combinar bem, então deve ser apenas sobre força.
Espíritos malignos e tolos também não se adequavam ao seu espírito, por isso ele deveria optar por um espírito de boa natureza. Mas Han parecia com sono, fazendo ela pedir para ele não ser tão chato. Ela mostrou a Han algo no livro que estava lendo. Ela perguntou se ele conseguia ver, pois nele dizia que uma criatura de muitas caudas tinha apenas um companheiro na vida. Era um instinto, e mesmo que ele não quisesse, ele poderia ser cativado por uma certa fêmea, então ele tinha que escolher cuidadosamente. Uma companheira forte e mortal seria a melhor opção para Han. Mas Han começou a lamber a mão da cavaleira, e ela pegou ele e disse que isso não funcionaria se ele não estivesse preocupado em escolher uma companheira. Ela pediu para ele vir até ela se estivesse em dúvida, pois ela cuidaria de escolher sua alma gêmea. Han viu novamente o olhar de sua própria mãe na garota. A sacerdote anunciou à capitã que estava ali, enquanto ela entrava na sala. Cilly agradeceu a Sula por vir, com Han sentado no colo da garota. Ela pediu para ela ver se ele estava crescendo bem e se estava com alguma dor. Mas a verdadeira razão era que a garota ainda se perguntava se sua falta de humanização era graças a um problema físico. A sacerdote perguntou preocupada se a capitã estava deixando a criatura solta sempre, mas a protagonista mencionou como Han já estava muito calmo. Mas a sacerdotisa não se importou, perguntando se ele ficava solto até quando ela dormia. Cilly disse para não se preocupar, e quando Han parece dormir, a sacerdote se pergunta se a criatura estava encenando bem na frente dela. Mesmo assim, ela diz que não deve baixar completamente sua guarda, pois ele ainda era um macho. Ela avisa que se continuasse agindo assim, poderia ter problemas e enfrentar consequências. No seu colo, Han parecia muito irritado com a sacerdotisa. Antes de sair, a garota perguntou se poderia ter alguma comida antes de ir para casa. Como era a hora do jantar, a garota disse que ela poderia comer o quanto quisesse. Ela avisa Han que o menu de hoje era frango, um frango grande e único da região. Mas ele continuava olhando para a sacerdote, fazendo ela se perguntar por que ele estava olhando para ela daquele jeito. A garota o pegou para levá-lo ao seu quarto para comer confortavelmente. Agora era a hora do jantar, e vemos Han em seu quarto devorando a galinha. Ele pensa em como seu espírito não era forte, e se isso continuasse, ele não se tornaria adulto mesmo depois de 1 ano. Mesmo quando sofreu maus tratos dos humanos, ele nunca desejou tanto se tornar adulto como agora. Com a galinha no chão, ele se pergunta por que isso era tão frustrante. Ele pensa por algum tempo, lembrando de como Han viu a garota no sofá. Ela cheirava dor, muita dor, e em momentos como esse, ela não deixava nem mesmo ele entrar em seu quarto, tentando lidar com tudo sozinha. Mas ele conseguiu lhe observar pela porta. Então, ele quis comer toda a dor dela, já que se sentia extremamente faminto. No fim, ele sabia que tinha que se tornar adulto o mais rápido possível. Mas é aqui que termina o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo 9 caudas.